Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, sábado, dia 18 de março de 2017, o que está entrando no ar é o quadro Café com a Comunidade, um quadro bastante especial aí, em que a gente traz convidados da nossa comunidade para fazer reflexões sobre temas que sejam pertinentes aí para a gente pensar a nossa comunidade, né? E hoje nós temos um entrevistado bastante especial, o nosso prefeito Ayrton Copati. Bom dia, prefeito. Bom dia, Dani, bom dia a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui para poder colocar para a comunidade aquilo que é de interesse da comunidade. Bom dia a todos. Compartilhar um pouco, né, do trabalho aí que vem sendo feito. O que eu tinha pensado aqui pra gente, só para ambientar um pouco o ouvinte, é compartilhar um pouco de como é que foram esses primeiros meses, né? Estamos aí no 3º mês de trabalho, né, prefeito? E também apontar um pouco quais que são aí as perspectivas, os projetos, as ideias que se tem para o andamento, né, da sua gestão aqui enquanto prefeito da nossa cidade de Santa Helena. Então, para começar, tem alguns pontos assim que a gente vê que a comunidade tem tocado bastante, só para que quando o senhor abordar, seja o que for, já foi feito ou o que venha a ser, que procure tocar um pouco nessa questão. Tem coisas que preocupam muito a nossa comunidade, como, por exemplo, o emprego, né? A questão dos empregos e da nossa segurança, né? Então, o desenvolvimento e a paz da nossa comunidade passa reto, né? Passa por essas questões. E a educação também, né? Mas, prefeito, assim, para começar a nossa reflexão de hoje, o nosso diálogo de hoje, como é que foi assim pro senhor e para a sua equipe? Como é que vocês encontraram aí a prefeitura municipal? Quais foram os principais desafios, né? Compartilha com a gente um pouco aí desses 3 meses. Então, esse período inicial é um momento em que você começa a fazer levantamentos, análises, buscar informações, porque nós não tivemos todas as informações que a gente precisava para começar a partir de 1º de janeiro, já podendo fazer um planejamento um pouquinho melhor. Mas isso vamos dizer assim, é uma transição, mas nós, desde o primeiro dia do ano, nós estivemos assim com toda a equipe, analisando muito bem, com calma, e para que a gente analise ponto por ponto, porque inicialmente o foco principal era justamente poder dar para a comunidade aquele serviço, aquele atendimento que a comunidade precisa naqueles pontos, como a saúde, por exemplo, que você, desde o primeiro dia, há necessidades, há demandas nesse sentido. Então você tem que estar com a equipe preparada. Nós tivemos também a questão da própria virada de ano, que na questão do balneário, de você deixar em condições, em que a equipe também teve que correr, andar, para poder deixar em dia. E graças a Deus a equipe trabalhou bastante, os secretários, a equipe toda, para que de uma forma geral nós pudéssemos trabalhar com as condições que a gente recebeu, e isso nós tentamos fazer o melhor possível para que a gente pudesse realmente trabalhar nesses primeiros 2 meses, justamente prestando esse serviço para a população. A gente sabe que alguns problemas também ocorrem, e isso é normal, você está recebendo uma administração e algumas coisas não estavam também de acordo. Então, nós estamos organizando, estamos implementando ações que venham a colocar a estrutura, principalmente, e a equipe em condições de dar um bom atendimento à população. E a partir agora do terceiro mês, nós também já colocamos isso em outros momentos para a comunidade, que nós estaremos já colocando fazendo o nosso planejamento, e colocando já em prática as nossas ações que precisam ser, principalmente no que se refere ao emprego, à segurança, à saúde, educação, porque
tem que se trabalhar ao longo dos 4 anos. Então, a gente sabe que tem que estabelecer prioridades para isso, aquilo que a comunidade mais precisa, tem que estar muito atento, e a gente vai estar também muito ouvindo a população, fazendo que a gente possa primeiro atender as prioridades nesse primeiro semestre, no primeiro ano, e depois fazer projetos um pouco maiores para o nosso município. O senhor tocou nessa questão aí da estrutura, né? Quando se entra em uma nova gestão, tem que fazer um mapeamento, né, das condições da estrutura do município, né? Desde os prédios, né, aos equipamentos, né, as máquinas, né? Não foi um período muito fácil, muito alegre, né, prefeito? Porque o que se encontrou, na verdade, foi uma estrutura bastante debilitada, uma estrutura física bastante debilitada, né? Inclusive com aí um problema muito sério em relação às máquinas, né? Comenta um pouco com a gente como é que foi isso para ambientar os nossos ouvintes, como é que foi esse processo? Este é um ponto bastante importante numa administração, principalmente na nossa, que é um município agropecuário muito forte, em que a demanda por serviços nesse setor é muito grande. Nós temos as subprefeituras, que são estruturas nos distritos e que estão lá para atender os agricultores. E você começa, no mês de janeiro, tem a demanda, eles precisam fazer silagem, eles precisam fazer preparação a algumas áreas precisam preparar também para algumas culturas. Então precisa essa demanda, e para isso precisa um parque de máquina que esteja em condições. Mas as condições, esse parque de máquinas, tanto na parte de obras quanto no parque de agricultura, é bastante sucateado. A grande maioria dos equipamentos não estão em condições de uso. Então isso atrapalhou consideravelmente o início da gestão, porque justamente uma demanda inicial e que eu esperava que estivesse em melhores condições. Aparentemente, algumas coisas até pareciam um pouco melhores, mas quando foi colocado em trabalho, colocado em movimento, viu-se que esses equipamentos não estavam em condições e não havia praticamente nada de estoque de óleos, lubrificantes, pneus, esse tipo de coisa. Tanto que nós tivemos que fazer uma licitação por dispensa para comprar pneus para ambulância, por exemplo, para rodar os primeiros dias, porque não havia pneus para ambulância, por exemplo, que é uma extrema prioridade. Então, nesse sentido, se viu-se que não houve porque deveria-se pelo menos dar condições para que se pudesse trabalhar os primeiros dias, que tivesse em estoque, tivesse as condições adequadas. Não tinha, por exemplo, na própria questão da assistência social, não tinha uma cesta básica, e assim por diante. E as demandas, né, são bastante grandes. Nós tivemos, no próprio caso da dengue, nós tivemos muitos casos em 2016. Na primeira semana de janeiro tivemos o índice Lira de 3,5%, quanto aceitável é até 1%. Muitas situações de uma demanda inicial na saúde, mais de 4 mil pessoas na espera, ou por exame, ou por procedimentos, ou por consultas com um especialista, uma lista muito grande. Então, são demandas que a gente recebeu e que você tem que desenvolver já a partir do primeiro dia, e que se as condições estivessem melhores, seria possível. Então, houve uma necessidade de um empenho muito forte para que se pudesse resolver essas situações em curto prazo de tempo. Porque necessita um planejamento muitas vezes um pouquinho maior para algumas ações, mas quando você recebe essa demanda e você tem essa responsabilidade, você tem que buscar ações imediatas para que possam resolver e ajudar a população de imediato, como era o caso. Ainda falando sobre essa transição, né, esse mapeamento para começar os trabalhos, né, também teve a questão do transporte, né, que foi revisto todo o trajeto, né,
em que esses ônibus escolares, por exemplo, né, trafegavam e que se diminuiu bastante, né, a quilometragem desse trajeto, né, prefeito? Comenta um pouco com a gente como é que foi esse processo. Durante mesmo a nossa período eleitoral, durante a campanha, nós comentamos muito sobre o transporte escolar. Por quê? Porque nós conhecemos e sabemos que as condições ofertadas pelo transporte não eram as melhores em muitas situações. Muitos ônibus estavam em condições de transporte, mas outros não. Havia uma reclamação muito grande da comunidade. E em todos os momentos nós colocamos para a população que nós iríamos fazer as melhores, exigir as melhoras no transporte escolar. E porque não dá para, se tem um problema, está diagnosticado, você tem que tomar ações que venham para o bem da comunidade. E nesse sentido, então, mesmo a gente sabe que, e mesmo havendo pelas análises que a gente, das despesas que houveram em 2016, com um valor bastante significativo, onde se custou praticamente quase 7 milhões do transporte. Então, assim, mesmo gastando bastante, não estava ofertando no seu todo um transporte escolar adequado. Então, nós nos propomos a mudanças, e para isso, mesmo que a gente tenha que, então isso nós colocamos para a população e vamos fazer essas mudanças. E no caso do transporte escolar, essas mudanças principalmente se referem à qualidade e às condições para que os alunos possam ter um transporte mais seguro, né? Mais confortável, mas isso principalmente na questão de segurança. Né? Isso já está acontecendo, né? Essa melhora na qualidade já tem acontecido, né? Porque ainda ele está em trâmite, ainda foi feito o primeiro pregão, mas ainda não houve, ainda continua o contrato ainda que foi renovado em 2016, então ainda permanece, mas algumas mudanças já começam a acontecer. Mas assim, essa questão, então, principalmente na questão dos ônibus poderem ofertar, então, banheiro, que muitos não têm, na questão do ar-condicionado, nossa região é muito quente, outra exigência, muitos ônibus tinham problemas, chovia literalmente dentro, né, problemas de segurança. Então, por isso, essas exigências, também o ano, justamente para tentar buscar que sejam ônibus mais novos, justamente para que isso a população seja contemplada, que o transporte seja feito justamente com ônibus de qualidade, para que isso vai melhorar muito para a população. Então, tem que salientar isso, né, que a melhoria justamente na qualidade, e com a revisão que você falou das próprias linhas, que houve fazendo um mapeamento, a gente via que havia muito desperdício nisso. Então, como te falei, foi gasto quase 7 milhões no transporte. Nós acreditamos que no momento que nós encerrarmos esse processo licitatório, que ainda está em trâmite, foi feito o primeiro pregão, mas ainda, como houve algumas linhas desertas, nós temos que ainda terminar esse trâmite. Nós acreditamos que no final desse trâmite nós vamos ter ainda uma economia financeira. Nós vamos ter ônibus de melhor qualidade, e ainda assim nós vamos ter economia, porque houve, assim, como falei, uma medição das linhas que reduziu bastante, porque havia muito desperdício nesse setor. Sim. O senhor tocou num ponto bem interessante, que a prefeitura, a gestão é nova, mas se herda muitos contratos que foram feitos na gestão passada, né, prefeito? Muitos contratos da gestão passada, né, tem que de alguma forma ser cumprido ou serem revisados, né? Então também existe esse processo que está sendo, né, algumas obras, por exemplo, que foram, digamos assim, bloqueadas e que agora estão sendo, né, reiniciadas. Comenta um pouco, ambienta um pouco a comunidade de como que isso funciona. Essa fase inicial, ela tem
diria dizer assim, essa complexidade, porque justamente você herda esses projetos, esses programas de uma administração em que você tem que adequar, tentar resolver, para você começar a colocar em prática aquilo que você que é o teu planejamento, mas muitas vezes algumas coisas vão ter que ficar para daqui a 6 meses, porque a gente não pode modificá-los, a gente tem que cumprir esses contratos. Mas a gente está analisando todos, né, cada um, porque nós entendemos que e tem que ser trabalhado sempre com cautela nesse sentido, porque tem que ser analisado para tomar as medidas necessárias. Nós sabemos que é de conhecimento de toda a população que após as eleições foram feitos muitos projetos pela antiga gestão. No final do ano passado, no caso, né? Isso, no final, especialmente, mas foi durante o ano todo, mas especialmente depois nos últimos 3 meses do ano de 2016. Então esses projetos, normalmente, porque daí você fala assim em projetos como, por exemplo, projetos como a da Praça Da Praça do Redondo. Isso, lá, né? São projetos grandiosos que você precisa trabalhar com a população, fazendo audiência pública, você precisa discutir com a população aquilo que realmente precisa de fato. Então não pode ser feito de forma atropelada, tem que ser feito de forma planejada, e depois não pode ser feito no final de uma gestão, onde claro que acredito que em determinado momento houve também audiência, mas tem que ser feito num tempo maior, para que se possa ter, a população tem essa participação, porque implica toda a população está envolvida nisso, né? Você vai fazer uma revitalização de uma rua da Ângelo Catani, por exemplo, implica um monte de situações, como estava sendo proposto aí no final da administração. Esse era um ponto que a comunidade pediu para perguntar realmente, como que está essa questão da Ângelo Catani? Ela não chegou no seu trâmite final, porque isso, no caso lá, implica em retirada de árvores. Então você precisa ter todas as liberações, você envolve as estruturas do Copel, envolve estrutura da Sanepar, envolve estrutura de outras empresas, enfim, envolve uma situação muito grande, que você tem que fazer um planejamento muito grande. O que acontece? No Brasil tem sempre isso é um problema, sempre foi um problema e sempre foi questionado, porque muitas obras se fazem, depois parece que não ocorre um planejamento adequado, né? Porque tem que ser, muitas coisas tem que ser, como a gente estava discutindo, tem que ser rápidas, porque você tem que ter uma solução rápida. Mas outras você tem que fazer um planejamento, como a Ângelo Catani, por exemplo, você não tem uma necessidade, ela está em condições de trafegabilidade, de tráfego, o trânsito dela tá normal, não é quanto, mas não estava, por exemplo, contemplada a questão de redução de velocidade, que é um ponto importante, né? A comunidade, então a gente vê que ali tem muitos problemas no projeto, algumas coisas não estão contempladas, então redutores de velocidade é um dos pontos que a gente acha que tem que estar contemplado. Mas esse projeto, ele não chegou a ser o trâmite final, que justamente foram feitas audiências públicas aí no final do ano, meio de forma atropelada também, e a população também acabou não participando muito, porque também entendeu, eu acredito que isso deveria ser deixado para frente na próxima gestão, porque nem mesmo iria executar, porque estava apenas fazendo esse trâmite. Então nós vamos fazer de forma planejada, discutindo com a comunidade qual que é o melhor projeto. Então esse é um tipo de projeto que não tem urgência, ele pode ser feito com calma, com planejamento, para que atenda e que contemple todas as necessidades do município de Santa Helena, porque é uma avenida, uma rua importante, e que contemple principalmente a parte das pessoas que mais estão envolvidas aí, as famílias que moram
e os empresários que têm empreendimentos nessa área que é muito importante, muito movimentado. Então tá bom, vamos fazer um intervalo, né, Súlia? Vamos fazer um intervalo então e daqui a pouco voltamos com mais Café com a Comunidade. O prefeito vai tomar um cafezinho aqui, né? Eu também, e já voltamos. Liberdade FM, a rádio de todos os ritmos. Sabe por que o Supermercado Santa Helena é o preferido da dona de casa? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. Seu rancho custa bem menos no Supermercado Santa Helena, que além de produtos alimentícios, dispõe de materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas e açougue. Tudo que um completo supermercado precisa ter, o Supermercado Santa Helena tem. Avenida Curitiba, 581, no centro da cidade. Telefone 3268-1493. 87,9, onde os estilos se encontram. Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. É isso aí, estamos de volta então com o Café com a Comunidade de hoje aí, 18 de março de 2017, e eu estou aqui com o prefeito Ayrton Copati, né, fazendo uma entrevista aí especial aí de 3 meses de administração, né, entramos no terceiro mês de administração. Prefeito, a gente estava comentando aqui sobre essa questão das obras, né? Existem algumas obras que já estão, né, sendo realizadas. Comenta um pouco mais pra gente sobre isso, então, essa questão das obras. Então, só para complementar essa questão das obras, nós como entendemos em reunião com toda a equipe, que as obras que não haviam sido iniciadas, que se fizesse uma suspensão temporária para que desse tempo para analisar essas obras, quanto a sua necessidade agora, e analisar, né, tecnicamente, se elas contemplavam, como a gente estava falando da Ângelo Catani, que ela não contempla, né, pontos ali, como justamente a questão da redução da velocidade, que é um problema, né, que a comunidade reclama. Analisar todos esses projetos, tecnicamente, juridicamente, se havia alguma irregularidade, e para isso a gente mobilizou toda a equipe nesse sentido para fazer esse trabalho. Algumas obras, então aquelas obras que já estavam em andamento, nós entendemos que não era necessário paralisar, nós iríamos fazer uma análise e elas estando em andamento a execução delas, para justamente não atrapalhar a sua execução. Então nós estamos fazendo o acompanhamento e a fiscalização no andamento delas. Na questão das obras suspensas, então algumas obras já foram liberadas, porque entendemos que elas estavam de acordo. Então uma é a ampliação e reforma do ginásio de esportes na PAI, a outra é o CEMEI de São Roque. O CEMEI de São Roque também é uma reforma e ampliação, né, que é uma obra necessária também e está de acordo. A sede da companhia da Polícia Militar, que nós tivemos também reuniões com a Polícia Militar, para que também a gente, ouvindo deles, se eles tivessem alguma mudança nesse projeto ou não, mas nós conversamos com eles e está de acordo com aquilo que eles precisam. Então essa obra também nós liberamos, por entender que a sede da companhia aqui é muito importante, porque no momento que você tem a sede da companhia, você pode também estar trabalhando no sentido de buscar um efetivo maior também, que normalmente com a sede da companhia automaticamente teria que ter um efetivo maior. E isso nós vamos também estar buscando para que isso se concretize, para trazer mais segurança para a nossa população. E a outra obra foi uma bastante polêmica, que é da Câmara de Vereadores, que no nosso entendimento, assim, um valor bastante alto, e que também assim, não seria dentro das obras prioritárias, não seria uma das obras que nós iríamos realizar
por primeiro, porque há outras situações, escolas, CMEs, postos de saúde, que você precisa, que são prioritários e que você precisa colocá-los em condições para que a população possa ter um bom serviço. E a Câmara também, é claro, precisa atender a questão da acessibilidade, a questão dos bombeiros e outros pontos que precisam ser atendidos e outros problemas que tem lá, mas poderia ser uma obra executada mais para frente. Mas como há já esse projeto, como foi licitado, foi dado ordem de serviço, e a questão também é a questão do valor. Então, para se fazer um novo projeto, isso também iria gerar mais custos. Como já houve todos esses custos, a própria Câmara teve custo na questão da mudança e outros custos, entendeu-se que o melhor seria ainda executar então esse projeto, mas tentar a redução do valor. E foi o que a gente conseguiu. Então a gente conseguiu reduzir o valor em pouco mais de R$200 mil, que era de 1.700.000 e alguma coisa, para 1.500.000 e alguma coisinha. Então, isso já deu uma redução significativa, não diminuindo a qualidade da obra, apenas evitando e tirando alguns pontos, principalmente são que a gente entendia que eram exagerados em termos de valores, principalmente em alguns acabamentos que podem ser utilizados produtos similares com um valor menor. Então isso deu uma redução para a comunidade de mais de R$200 mil, que pode ser aplicado num CMEI, numa escola. Então isso entendeu-se que, junto com uma comissão que foi feita, onde participaram secretários, participaram vereadores, foi a empresa vencedora, que se essa obra então fosse diminuído esse valor. O que aconteceu então, essa obra foi liberada, mas com essa redução de valor. Entendemos que o valor que ela estava lá projetado era bastante alto. Então, nesse trabalho feito por toda a equipe, pela comissão, vereadores, conseguiu-se essa redução então dos R$200 e poucos mil, que serão aplicados em outras melhorias para a comunidade. Entendi. Agora, falando um pouco sobre agricultura, a gente vê, eu acompanhei aí, por exemplo, desde uma parceria que foi feita com a LAR, né, para um outro local ali para a LAR que vai funcionar, né, e também uma parceria com a Biolabore, né, que tem sido feita, né, da prefeitura com a Biolabore. São duas vertentes assim um pouco diferentes de se lidar com a agricultura. Uma é voltada para o agronegócio, né, e a outra é voltada mais para essa questão da agrofloresta, da agricultura familiar. O senhor pode comentar um pouco aí sobre como que foi essa parceria aí com a LAR e como que tem sido com a Biolabore? A agricultura no Brasil, tudo passa por transformações. Então, os empreendimentos da LAR são empreendimentos principalmente ligados a mais ao agronegócio, a agricultura em maior escala. É claro que contempla também alguma coisa da agricultura familiar, mas são empreendimentos empreendimentos grandiosos, muito importantes para o município de Santa Helena. Há investimentos bastante fortes nesse sentido. O senhor pode ambientar para a gente qual foi a cifra desse investimento da LAR? Foi um projeto da gestão passada ainda, né? Sim. Tem dois empreendimentos que hoje a LAR está fazendo, na Moreninha, né, onde está fazendo o PL, seria mais para questão de leitões, né? Então é um empreendimento bastante forte. O município também vai entrar com um aporte significativo de recursos, em torno de 10 milhões, e a cooperativa entra com um aporte bastante significativo de recursos aí. Eu não lembro assim o valor exato, mas é um aporte bem significativo de dinheiro nesse empreendimento, e que é muito importante porque atenderá para o município, além da geração de emprego direto, também de forma indireta, porque vai atender agricultores que vão estar fazendo a terminação desses animais e que vai propiciar a esses agricultores renda para suas famílias,
poder fazer com que muitos filhos também possam permanecer na sua propriedade, e que muitos, a maioria, a questão a questão da agricultura de permanência, da sucessão familiar, é uma questão muito importante. Então é importante que se dê condições para que o agricultor possa dar condições financeiras para que o filho tenha, se for a opção dele, ficar na propriedade. E isso tanto na agricultura em escala comercial quanto na agricultura familiar, isso é possível. Então uma gestão, ela tem que trabalhar fomentando as duas coisas, né? O retorno desse empreendimento com a LAR seria mais nessa perspectiva dos empregos, né? E renda, né, também, né, porque não, os empregos diretos não são até tantos, né, mas os empregos indiretos nas propriedades é muito maior, e para o município o retorno trazendo renda para as famílias é onde que vai, porque no momento que eles vão fazer eles vão ter que fazer o seu empreendimento lá, né, então para fazer terminação desses leitões. Então isso vai gerar renda, principalmente renda para os agricultores. Então justo maior, o ponto principal é nessa questão. Então, e esse empreendimento em subsede, que também o município faz mais, no caso ali nem construções, no município não participa, mas sim faz a parte da terraplanagem e outros serviços que necessitam lá, e os recursos são da cooperativa, né? Um empreendimento bastante forte, também daí no caso da avicultura, né? Então, onde vai ser feitos os matrizeiros aí, onde gera também uma boa quantidade de empregos, é muito importante para a comunidade de subsede também, que precisa geração de empregos diretos e indiretos também, gera bastante. Para o município dar retorno também, para que possa, com os impostos arrecadados, também possam ser aplicados em outros pontos. Então, um empreendimento bastante forte. Investimentos fortes da cooperativa no nosso município, que são muito bem-vindos e que vão trazer bastante resultados para o nosso município. Mas a administração, ela tem que atender no todo, então ela tem que pensar em atender, porque a gente sabe que nesses empreendimentos, empreender esse tipo, então ele precisa de outras atividades como leite, como piscicultura, a apicultura, que também está num crescimento bastante significativo aqui no nosso... Fruticultura também. Enfim, são muitas atividades que nós temos que fomentar, dar assistência técnica, dar as condições para que esses agricultores possam estar inseridos e possam trabalhar com essas atividades, que eles escolham cada um a seu critério, mas nós temos que dar as condições para que eles possam. E isso é um dos grandes desafios de uma administração pública, aplicar os recursos financeiros justamente de forma distribuída, né? Porque a gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, e mesmo Santa Helena, que tem uma riqueza em função da própria questão dos royalties, é você fazer uma administração onde que você possa haver uma distribuição dos recursos, fazer com que esses recursos possam chegar a todos, né? Nós estamos falando de agricultura, nós precisamos que esses recursos, e nós vamos trabalhar nesse sentido, fazer com que esses recursos possam chegar com os projetos, né, que a gente estava falando aí, com projetos que cheguem a todos os agricultores, para que a gente possa, e aquele especialmente que não tem condições de buscar uma assistência técnica particular, porque ele também não tem recursos para isso. Então justamente você buscar fazer com que esses agricultores tenham essa condição deles poderem ter na sua propriedade atividades que se possam tornar rentáveis, que possam trazer qualidade de vida para suas famílias, que é o grande objetivo final. Sustentar as gerações, né? Aplicar esse conceito da sustentabilidade, né? Nessas propriedades aí, né? Para que eles possam realmente utilizar essa terra por anos, né? E beneficiando as famílias, né? Sempre
sempre buscando avançar muito nessa questão ambiental, né? Porque nós temos que produzir, desculpa só cortando, né? Mas só para complementar, porque nós temos, esse é outro desafio, é você produzir cada vez mais alimentos, que é uma demanda da população, né? Por mais alimentos, mas produzido de forma com que seja sempre respeitando e preservando a questão ambiental, né? Porque nós sabemos, nós temos uma quantidade de água na nossa região, nós temos solo fértil, nós temos uma condição aqui muito boa de produção, mas nós não podemos produzir e ir destruindo aquilo que nós temos que valorizar a nossa água, e isso nós temos que trabalhar muito com a conscientização, nós temos que trabalhar muito na capacitação, temos que trabalhar muito forte nisso, porque nós temos que buscar esse crescimento sustentável. Então é muito importante que se cresça, que se produza, que se desenvolva, mas sempre olhando sempre a questão ambiental, para que a gente tenha, e a gente sabe que nós somos uma geração, mas nós precisamos fazer com que entender que as gerações futuras precisam herdar também uma condição que nós tenhamos um ambiente bom também, né? Porque nós não podemos deixar, nós temos que deixar um ambiente conservado, e é isso que nós precisamos passar para a próxima geração. Mas não existe nenhum projeto nessa cifra de 10 milhões para a agricultura familiar, não se tem, né, esse tipo de projeto, por exemplo, que se foi implantado para lar, né, aí que seja para o agronegócio, por mais que se tenha um retorno direto e indireto através dos empregos e tal, mas a gente sabe que 50% da nossa população é rural, né, e que grande parte deles não tem grandes investimentos para fazer, né, essas coisas mais voltadas ao agronegócio. Não se tem um projeto, por exemplo, de 10 milhões para agricultura familiar e sustentabilidade, ou se estuda alguma coisa nesse sentido? As cifras ainda não estão definidas quanto a isso, né? Mas porque dentro do orçamento o orçamento que nós estamos trabalhando hoje, esse ano de 2017, foi elaborado em 2016. Então, não tem assim muitos valores para a agricultura familiar. Nós temos que trabalhar com esses valores, mas e nós vamos ter que fazer, nós vamos estar construindo esse projeto e fazer esse fomento para a agricultura familiar, de forma que nós vamos ter que buscar mais recursos para isso, né? Então, mas nós entendemos que é muito importante e nós vamos trabalhar nessa gestão com um aporte significativo de recursos para que isso aconteça, né? Eu não posso ainda porque nós estamos adiantar em termos de valores, sim, porque a gente está, mas nós vamos trabalhar fomentando, porque aquilo que for possível, aquilo que for coerente para nós usarmos, nós vamos estar usando, porque nós queremos que a agricultura familiar tenha um espaço bastante como merece. A gente precisa dar encaminhamento para o final da entrevista, né? Porque já foram 40 minutos, prefeito. E só assim, dando a oportunidade do senhor conversar um pouco mais com a gente aí, antes de encerrar, sobre essa questão dos empregos, e depois o senhor pode tocar em algum outro assunto que acha que ficou de alguma forma faltando, ou que você queira deixar um recado para a comunidade. Mas a gente recebe muitas pessoas aqui na nossa rádio comunitária buscando por empregos, assim, implorando, né, por empregos, e realmente as oportunidades são poucas, né? A população não tem, assim, digamos, uma grande especialização de mão de obra, né? Então talvez a questão do emprego também passe por essa questão da formação, né? Para se abrir essas oportunidades. E como que o senhor tem visto, assim, esse projeto para que Santa Helena tenha mais empregos para a população conseguir permanecer na cidade, né? Os jovens não precisem ir embora, né? Como é que o senhor tem visto, assim, essa questão dos empregos? A questão do emprego, com certeza, é o maior desafio que nós temos hoje. Nós sabemos que o momento, a nível de Brasil, né, um momento assim político e econômico bastante complicado, né? A questão, todo mundo acompanha na mídia, né? A questão
do emprego. Isso realmente uma situação extremamente preocupante e que nos preocupa muito. Nós sabemos que inicialmente é o maior desafio a questão da geração de emprego, porque a gente sabe e a gente tem acompanhado muito, mesmo durante a campanha, visitando, antes disso mesmo, a gente sabe que o município de Santa Helena, apesar de todos os recursos que já teve, principalmente oriundos dos OITs, deveria estar melhor preparada para essa questão, justamente a questão do emprego. Porque, é claro, está sendo afetada, como todos os municípios em todo o Brasil, também sentem essa questão do desemprego, mas poderia estar em melhores condições, porque se esses recursos tivessem sido investidos em investimentos produtivos, para que pudessem estar gerando trabalho para a nossa população, que é a grande demanda hoje que nós temos, e a maior de todas. Isso é muito uma situação que realmente causa muito uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que o emprego é uma situação que nem sempre você consegue resolver de um dia para o outro. É uma situação que vocês têm que fazer aquilo que você pode fazer a curto prazo, um planejamento para que você possa gerar empregos. E isso no município, dentro do nosso município, tanto no setor agropecuário, que nós estávamos falando há pouco, fomentando para que se possa gerar uma quantidade de empregos muito grande no nosso setor agropecuário, seja na agricultura familiar, seja na agricultura de pequena escala, seja em empreendimentos mais de ordem comercial, para que a gente possa ter, para que a população tenha o emprego naqueles que estejam voltados para a agropecuária. E nós sabemos também que a nossa indústria, o nosso comércio, precisa também de incentivos, nossas empresas de prestação de serviço, para que possam também sentir segurança, possam ter esse fomento para poder tocar novos projetos que tenham em mente, que tenham em seus planejamentos. Para isso o município tem que ser parceiro, e nós já estamos fazendo um trabalho bastante forte, bastante intenso, com a Secretaria de Indústria e Comércio, que é o Lenecir Benacchio, que é o secretário, e toda a sua equipe, e toda a administração está empenhada nisso. Passa pela questão do turismo também. Também, do turismo, também não falei, mas também. Então todos têm que ser contemplados, então não se pode esquecer de nada. Para que se possa gerar empregos no seu todo, porque realmente é muita gente desempregada, e isso é uma situação que nós vamos trabalhar para tentar, no curto prazo, já poder gerar uma quantidade de empregos, que isso vai dar um alívio, para a nossa população, porque a gente sabe que faltando o pão de cada dia, na mesa da nossa população, é muito sacrificante. E nós sabemos que há muita gente, muitas famílias, muitas vezes não tem ninguém trabalhando, às vezes o pai, mãe está desempregado, então isso realmente é uma situação muito complicada. Então nos preocupa muito, nós estamos bastante empenhados nós temos muitas ideias, já nós estamos também trabalhando, ouvindo muito também a população, ouvindo entidades, trabalhando junto, para que justamente se possa criar soluções imediatas de aumento na geração de emprego. Falando aqui em ouvir a população, a gente tem aqui dois pontos que foram levantados, a questão da educação, que é um dos grandes pilares da sua administração, Copati, a questão da educação, e os 50 anos de Santa Helena, se é verdade que vai vir J Quest e Christian Ralph. Então, nós, e felizmente, e é um prazer muito grande, já no início da gestão nós estamos aí com as festividades de 50 anos de emancipação do município de Santa Helena, que pela grandeza e pela importância deveria até ter um tempo maior para planejamento, mas já acontece no primeiro ano de gestão, que você tem pouco tempo para estar fazendo um planejamento nesse sentido. E isso tem que estar, e a gente, como é uma festividade, mas a gente também, e é um evento que também é feito a Expocisa, onde a Associação Comercial está
em parceria também realizando, está junto nesse evento e com as outras entidades também, para fazer um evento muito grandioso, da forma que o nosso município merece, e isso nós estamos também fazendo um planejamento para que isso aconteça da melhor forma possível. Nós queremos que toda a comunidade participe, porque quem deve ser homenageado é o povo santelinense, é o povo que precisa ser homenageado. E nós precisamos organizar, fazer os eventos, então, como ele vai, não são só festividades, a questão principalmente a questão dos eventos festivos aí, mas também a exposição, que é um evento comercial, né, onde as empresas vão estar expondo os produtos, os serviços para toda a nossa população do município e da regional, para que se possa ter, além das festividades, também esse ponto que é justamente o destaque dos nossos produtos e serviços aqui de Santa Helena, e que possa também isso implicar possa também estimular a geração de emprego também. Nós sabemos que um evento desses acaba estimulando, porque muitos empresários acabam vendo o potencial do município, e você pode ter um resultado de um evento em que é festivo, mas também tem esse apelo pelo desenvolvimento do município e a geração de emprego e renda para a nossa população. Nós estamos trabalhando nessa organização, buscando a parte que compete ao município, que é justamente a questão dos próprios shows, né? Então nós estamos fazendo, está ainda em trâmite, né? Essa questão, não posso ainda confirmar ainda, garantir, mas está no trâmite, né, que seria o JQuest para o dia do município, né? Está não diria assim, está em negociação, né? Mas assim, está bem adiantado esse processo, é muito uma banda de renome nacional, todo mundo conhece, com certeza. Christian Ralph também está? Para o sábado, então, também está estudando essa possibilidade do Christian Ralph para o sábado. Então são dois shows grandes, dois shows que com certeza vai contemplar e vai a contemplar a nossa população. Uma data bastante marcante, né? 50 anos, né, compadre? Com certeza, shows que sejam coerentes com 50 anos do município, além de outros, né, shows menores que também vão estar contemplando nesse período, né? E também está se vendo aí a própria questão de uma homenagem aos pioneiros também, né? Algum evento nesse sentido, que é muito importante, porque nós temos que relembrar a história, né? Que é muito importante, como nós estamos completando 50 anos, é muito importante que sejam lembrados todos daqueles, eu que moro no município há 25 anos, que adotei esse município para morar, tenho minhas raízes aqui, tenho minha família, escolhi para morar, gosto desse município, estou aqui hoje nessa condição de prefeito, né, que é uma condição muito honrosa e de muita responsabilidade, e felizmente estamos aí, é um prazer muito grande estar aí sabendo que nesse ano nós temos as festividades de 50 anos do município, com toda a equipe está empenhada, porque nós sabemos que as festividades e a comemoração tem que acontecer também ao longo, não só no aniversário em maio, mas ao longo de todo o ano. Então a educação vai estar envolvida, a cultura vai estar envolvida, a agricultura, enfim, todas as secretarias vão estar envolvidas, desenvolvendo assistência social, enfim, todas as secretarias ao longo do ano fazendo atividades para que se possa homenagear as pessoas, a nossa população, o nosso município como merece. Muito bem, ainda teria muita coisa, muito papo aqui, mas já tá bom, né, prefeito? Tá bom, a gente estende aí o convite aos seus secretários, né? Vamos entrar em contato para que a gente possa chamar eles para vir aqui tocar um pouco mais a fundo nesses pontos que a gente levantou, né? Seja de saúde, agricultura, turismo, cultura, obras, a questão do emprego, a
ainda ficou para trás também a questão do porto, conversar um pouco sobre o porto, sobre o Conselho da Mulher que foi criado lá na assistência social, né? Bom, mas de qualquer forma, deixa um recado para a nossa comunidade, para que a gente encerre aqui a sua participação no Café com a Comunidade de hoje, para a gente se despedir. Eu agradeço primeiramente, né, o convite, e a gente está sempre à disposição para estar colocando para a população aquilo que é de interesse da população, aquilo que precisa ser realizado, as ações que são necessárias para a nossa população. Tanto de minha parte, assim como de toda a administração, secretários, é importante que se passe essas ações, é importante que os secretários venham e coloquem, porque daí você pode hoje, já sei que o tempo já está até ultrapassado, mas quando a gente fala de uma forma geral, nós temos muitos assuntos que a gente nem chegou a entrar porque não vai dar tempo, né? Mas nós estamos, e não tem como a gente comentar todos os assuntos aqui hoje, então, mas nós estamos sempre à disposição de vocês, nós estamos à disposição da população para trazer a população, porque nós queremos, nosso compromisso é fazer uma administração de forma transparente, de forma com que a população participe de fato, e nós queremos fazer isso durante os 4 anos, porque nós entendemos que todos esses projetos que a gente estava discutindo, aqueles que são mesmo, aqueles que foram iniciados pela antiga gestão e aqueles que nós temos em nosso planejamento, temos em nosso plano de governo, que já foi discutido com a comunidade, nós vamos estar sempre à disposição para trabalhar de forma democrática, transparente, ouvindo em audiências públicas e assim por diante, para que a gente possa sempre escolher a melhor alternativa. É para isso que nós fomos eleitos, é para isso que nós estamos nos empenhando, para realizar uma administração que tenha um desenvolvimento de Santa Helena no seu todo. A gente sabe que é muito importante esse desenvolvimento para geração de emprego, para melhorias na área da saúde, que nós não deu tempo de comentar também, mas nós vamos ter outras oportunidades. Sim. Então, me coloco sempre à disposição, agradeço desejar a todos, a Rádio Comunitária, e nós estamos aí dispostos e empenhados a fazer um trabalho, uma gestão diferenciada, uma gestão que venha contemplar a qualidade de vida para a nossa população de Santa Helena. Obrigado. Isso aí, muito obrigado, prefeito Copati, os ouvintes, né? Então, Copati, venha mais vezes para que a gente não acumule muito assunto, né? Senão daí a gente não consegue nem dar conta de tudo que tem para falar. Fica aqui o convite para vir com mais frequência, utilizar esse meio de comunicação para se comunicar com a comunidade, tá? Muito obrigada novamente. E é isso aí, encerramos o nosso Café com a Comunidade de hoje. Ainda tem bastante programação. Curta aí. Você ouviu Café com a Comunidade.